Esperar começar a gravação. Boa noite, gente. Estamos aqui dando continuidade, né, às atividades do I3ED. Meu nome é Rebeca, eu sou voluntária do I3E, do ramo UFBA. E é isso, né? Vamos começar o workshop de inteligência artificial, ministrado aí por Karine. É isso, pode dar início aí. Boa noite, galera. Vou começar aqui a apresentação da minha tela. Rapidinho. Vamos lá. Começar. Já está aparecendo aí para todo mundo, né? Tá abrindo aqui. Beleza. Pronto, apareceu. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso workshop de como a inteligência artificial está mudando o mundo em que vivemos, né? Meu nome é Karine Ramos de Almeida Gotchal. Eu sou mestranda na UFBA, eu sou formada em engenharia elétrica, com ênfase em eletrotécnica e automação e controle. E atualmente eu faço mestrado na UFBA, na área de sistemas robóticos, sistemas computacionais e robótica. E participo, né, do ramo I3E UFBA, na condição de secretária, como membro da diretoria, e também sou voluntária do I e coordeno o grupo de estudos em inteligência artificial do I. Né? Inclusive, se vocês tiverem interesse em participar, né, nós estamos abertos à participação. Vou enviar o link aqui do grupo no Telegram, na reunião, para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão todos convidados a participar aí do nosso grupo. Então, hoje o que a gente vai tratar? Primeiro, a gente vai definir o que é inteligência artificial. Depois a gente vai ver uma linha do tempo, né, dos principais acontecimentos que marcaram a história da inteligência artificial. Depois nós vamos ver um pouquinho das aplicações, onde é que está a IA no nosso dia a dia. As ferramentas, né, que nos permitem implantar ou implementar a inteligência artificial, quais são as ferramentas mais utilizadas, as perspectivas, quais serão os próximos passos para ser de evolução, né, da inteligência artificial. E depois nós vamos ver uma prática de inteligência artificial, uma aplicação prática utilizando machine learning. Então, vamos lá definir o que é inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área dentro da ciência da computação que é responsável por simular a inteligência e o comportamento humano usando apenas máquinas. O objetivo é de executar atividades humanas por máquinas. As máquinas executarem as atividades humanas, né? Todos os aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência podem, em princípio, ser descritos tão precisamente que uma máquina será capaz de simulá-los e executá-los, né? Isso aí foi uma perspectiva, uma visão de Marvin Minsky, Herbert Simon, Neuer e McCarthy, que foram um dos precursores, né, em estudos de inteligência artificial.
dos precursores. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente confunde com machine learning. A inteligência artificial, ela é a tecnologia que faz o computador pensar como uma pessoa para executar tarefas. Mas como é que como é que a gente vai fazer isso, né, utilizando inteligência artificial? É muito vago. Então, um dos recursos mais utilizados para fazer isso é justamente o aprendizado de máquina, né, popularmente chamado de machine learning, termo em inglês, que consiste em um sistema que pode modificar seu comportamento autonomamente, tendo como base sua própria experiência. Mesma coisa, né? Quando a gente é criança, a gente aprende a ler e a escrever, né? Treinando ali com a professora, escrevendo as primeiras letras, soletando as primeiras palavras, através de uma base de dados que vai ser dada a gente, né? E aí, da mesma forma, vão ser as máquinas, elas vão aprender, né? Através de um treinamento e de uma base de dados. Então, a inteligência artificial, ela engloba o machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina. Então, é uma das formas de você dotar uma máquina de um comportamento humano, fazendo ela aprender, né? Executar tarefas específicas. Então, como funcionaria um modelo de aprendizagem de máquina, né? Similarmente ao humano, a gente primeiro tem que ter um treinamento. Mas para a gente ter um treinamento, a gente precisa de uma base de dados para levar esse treinamento. E aí, dentro disso, a gente tem dois tipos de aprendizagem, que é uma aprendizagem supervisionada e uma aprendizagem não supervisionada. Por exemplo, vamos supor que a criança e que a máquina estão aprendendo o que é um cachorro, diferenciar um cachorro de um gato. Super simples. Em um aprendizado supervisionado, a gente teria, por exemplo, todas as imagens de cachorros e de gatos mostrando, rotulando, né, ao algoritmo que a imagem de um cachorro é um cachorro e a imagem do gato é um gato. Já em um aprendizado não supervisionado, esse algoritmo ele teria algumas características, né, extraídas, teriam as imagens, né, de cachorro e de gato, teriam características comuns aos gatos, e teriam características comuns aos cachorros, mas isso não seria, essa informação de que a imagem de cachorro e de que a imagem é de gato, não seria dada previamente à máquina, né? Então, diante dessa base de dados, né, várias imagens, quanto mais dados você tiver para treinar o algoritmo, melhor aprendizagem, né? Como a gente, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, né? Mais a gente exercita. E aí a gente tem que arranjar uma forma de extrair essas características, né? Para representar o modelo, né? O modelo de cada um, que é cada um. Por exemplo, as orelhas dos gatos, elas são mais pontiagudas, né? Focinho, boca, né? Então, extrair todas essas características aqui, né? Seja na mão ou por algoritmos mais utilizados atualmente, que são algoritmos de deep learning, que permitem extrair essas características através de filtros, né? Então, primeiro, a gente também define isso e a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Então, extrair essas características, né? O que diferenciam, quais são as características que diferenciam o gato de um cachorro. E aí, diante disso, a gente vai levar essas características a um treinamento, né? A um algoritmo de machine learning que a gente vai definir. Existem vários métodos. E a gente vai definir qual o melhor método, ou então aplicar vários métodos e depois utilizar o melhor. Definir e passar essas características para o modelo.
no final, a gente vai ter uma representação que vai ser uma equação matemática, né? A gente vai representar através de uma equação matemática e a gente vai, durante o treinamento, modificando os pesos, né? Que vão ser os coeficientes da nossa equação no final. E a gente vai ter um modelo matemático no final, né? Como resultado desse treinamento. Então, a gente vai ter uma predição, né? Agrupamentos dos objetos diferentes, né? Por exemplo, gato, cachorro, treinados, né? Nesse algoritmo. E daí, como a gente vai testar, né? Se esse algoritmo ele aprendeu bem, ele treinou com base de dados. E aí a gente vai pegar dados novos, dados que não foram utilizados no treinamento do algoritmo, para ver se ele sabe diferenciar mesmo o que é um gato, o que é um cachorro. Então, a gente vai passar esses novos dados ao extrator de características, e aí, pegando essas novas características, a gente vai jogar no algoritmo de machine learning, novamente, e ele vai prever, né? A gente pega uma imagem nova, extrai as características, né, dessa imagem. Por exemplo, a gente pegou a imagem do gato, extrai todas as características, passa pelo algoritmo, né, já definido, pela equação já definida, e prevê, né? A gente tem a previsão do modelo, né? A gente passa para a previsão do modelo e aí a gente tem a previsão do que é aquela imagem. Aquela imagem representa o cachorro ou representa um gato. Vamos supor que ele acertou que a imagem representa um gato, né? Beleza. E aí, diante disso aqui, a gente também tem as métricas, né? Que a gente pode se basear com acurácia e precisão, né? Precisão do nosso modelo, né? Para a gente ver se realmente nosso algoritmo está definindo bem. A gente tem que definir as métricas depois. Então, a linha do tempo, quais foram os principais acontecimentos que marcaram a história da IA e possibilitaram o cenário que a gente tem hoje, né, de inteligência artificial? História da inteligência artificial. Primeiro, a gente começa lá em 1942. Pessoal, alguém quer falar? Gente, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar, podem falar aqui, porque eu não estou vendo o chat. Então, primeiro foi lá em 1942, com Isaac Asimov, que propôs as leis, né, da robótica. Depois a gente tem em 1950 um ponto bem interessante, que Alan Turing propõe o jogo da imitação, só que para computadores, né? Ele defendeu a criação de um teste hipotético para analisar se um sistema computacional é ou não inteligente como um ser humano, né? E é popularmente conhecido como o teste de Turing, né? Que funciona basicamente da seguinte forma: a gente tem jogadores, né? Jogador A, jogador B, jogador C, 3 jogadores. E aí o jogador A, ele é uma máquina que deve convencer um interrogador de que ele, na verdade, é um ser humano, né? Ele tem que se passar por um ser humano, tem que conseguir responder todas as perguntas, né, do jogo como se fosse uma pessoa humana. E o jogador B é um ser humano que deve ajudar o interrogador dando respostas verdadeiras, né? E o interrogador, o jogador C, ele deve descobrir quem é a máquina e quem é o humano, né? No final do jogo. E através desse teste é capaz de concluir se o jogador A, né, o computador, ele é inteligente. Se ele conseguir enganar o interrogador e convencer de que ele é um humano, ele poderia ser considerado como uma máquina inteligente. E aí
Depois a gente segue para 1951, né? SNARK, a primeira rede neural construída por Minsky e Edmonds, que foram justamente um dos primeiros estudiosos, né? Aí na área. Em 1952, a gente tem o primeiro programa de jogo de xadrez criado por Arthur Samuel, da IBM. E aí, em 1956, a gente tem a conferência de Dartmouth College e foi criado o termo IA, né, justamente por McCartney, e eles definiram o termo de inteligência artificial, né? Começou-se a falar em inteligência artificial desde 1956, né? Então tem bastante tempo. Em 1957, Frank Rosenblatt constrói o Percepto, que até hoje é bem utilizado, assim, para quem está começando aí a trabalhar com redes neurais, né? Começa a ver o caso simples de Perceptron, né? Tem o caso o END, então são vários casos que dá para se utilizar aí para classificação, né? E aí, em 1959, a gente tem a criação do termo Machine Learning, por Arthur Samuel, também, né, da IBM lá, invenção do jogo de xadrez. E aí cria-se o termo aprendizado de máquina, ou seja, a máquina, ela pode aprender agora, né? Em 1964, cria-se o primeiro chatbot, Elisa, né, que até hoje é amplamente utilizado, né, pelas empresas para melhorar a comunicação. Em 69, a gente tem o Shaki, primeiro robô móvel controlado por IA, né? Então, já desde 1969. Seguinte. Karine, Oi? tem uma pergunta aqui de Monique. Sim. Por não ser uma evolução tecnológica homogênea, visto que há impactos diferentes em locais e áreas distintas, exemplo Brasil e Japão, é possível afirmar que no Brasil há um atraso na evolução dessa tecnologia ou a globalização influencia um compartilhamento tecnológico? Assim, atualmente, né, a globalização, antigamente, por exemplo, quando a gente volta aqui, em 1900 e bolinha, por exemplo, a gente não tinha a globalização assim, com as informações tão difundidas, né, com a tecnologia tão difundida, mas atualmente o Brasil ele já atua assim em pesquisas, né, nessa área. A gente já tem parcerias, né, com outros países. Então, atualmente, no cenário atual, né, aí a partir de 2015, isso já conseguiu se equiparar, né, bastante. As universidades já desenvolvem muita coisa com inteligência artificial, já tem vários estudos em várias áreas, né, vários campos, não só na tecnologia, como também na saúde. Então, atualmente, isso conseguiu se equiparar, né, essa questão. Respondida a pergunta? Você pode olhar no chat aí para mim, Rebeca, por favor? Por enquanto, a pessoa não respondeu nada, não. Pronto. Ela disse que foi respondida sim e agradeceu. Obrigada. Então, em 1970 até os anos 90, a gente teve o inverno da IA, em que muitos pesquisadores eles se desmotivaram, né? Desistiram das suas teorias e não quiseram testar essas teorias e ir à frente, né? E aí a gente volta depois a evoluir, né, nesse campo em 1997. O Deep Blue da IBM ele supera o campeão mundial de xadrez, né? Então já se tem um algoritmo inteligente que superou o campeão mundial de xadrez, né? Ou seja, com treinamento
muito bem sucedido. Em 2000, a gente tem o Kinset, que é um robô que simula e reconhece as emoções humanas, né? Em 2009, a gente tem o Watson, que é a plataforma de sistema cognitivo, né, da IBM. Em 2011, a gente tem a Siri, né, bem conhecida aí já, assistente virtual da Apple, né? E alguns outros assistentes virtuais a partir daí também, né? Em 2012, a AlexNet ela vence uma competição de reconhecimento de imagens. Em 2013, Eugênio, o chatbot, ele passa no teste do Turing, ou seja, ele consegue convencer um humano de que ele é um humano, né? E em 2016, o AlphaGo supera o campeão mundial de Go, né? O AlphaGo é a inteligência artificial desenvolvida pela Google. Ele voltou a superar o campeão de chinês, né? Num jogo chinês Go, que é um dos desafios de raciocínio lógicos mais antigos e complexos do mundo, né? Aqui, a partir de 2016, a gente teve várias evoluções que eu não citei, vou citar mais à frente. Agora, onde é que está a IA no nosso dia a dia, né? Nos smartphones, né, que a gente utiliza muito, está na otimização do uso da bateria do nosso celular. Sempre que aparece aquela notificação, nosso celular está em 15% de bateria. E aí, para você otimizar a bateria, tem o gerenciador, né? Que ele desabilita alguns aplicativos, né? Que estão mais em uso e que estão gastando mais bateria, né? Do seu dispositivo. Estão exigindo mais dos seus dispositivos para que eles sejam desabilitados, né? Outra função se aplica na qualidade das imagens e dos vídeos com processadores que utilizam recursos de visão computacional para melhorar a imagem, né? Assim que o clique acontece, nosso celular ele trabalha para reconhecer, classificar e aprimorar a imagem, né? Aquele famoso muito rápido, né? Esse processo dura piscar de olhos, mas aquele famoso quando você abre assim o vídeo, né? Depois você abre tá meio borrado, rapidamente você já consegue ver tudo na resolução que você colocou para rodar. Também possibilita, né, a câmera identificar objetos, por exemplo, focar, né, na imagem, no rosto das pessoas quando você está tirando foco automático. E fazer ajustes automáticos e desbloqueio o reconhecimento facial, né? Que ele mapeia, né, o rosto da pessoa, né, que já foi colocado, né, registrado no celular, e aí, a partir daí, ele reconhece. Nas redes sociais, né, algoritmos que aprendem a atrair e prender nossa atenção ajudam a tornar a plataforma e seus produtos Instagram, WhatsApp mais viciantes, né? Por exemplo, quando você pesquisa alguma coisa no Google, já aparece para você uma página como sugestão no Instagram ou um determinado anúncio do Instagram que está relacionado com sua pesquisa, né? E apesar de alguns fracassos notáveis, né, como assistente pessoal, o Facebook ele continua utilizando, né, a IA para criar novos recursos e produtos de filtros do Instagram, aplicativos de realidade aumentada também. Os deepfakes, né, que são vídeos alterados por IA. Aqui, vou rodar. A cara do Nicolas Cage em todos os personagens do Friend, né?
Então, a inteligência artificial, ela aprende como o rosto se mexe, são passados vários dados, né, de um rosto de uma determinada pessoa, e treina uma nova imagem para fazer o mesmo, né, para ver o movimento labial, os trejeitos, né, da fala da pessoa, como é que ela fala determinadas palavras, e como aqueles filtros que trocam o rosto das pessoas, né, em tempo real, né? Vários deepfakes aí espalhados pela internet. Será que Karine, a gente não te ouve. Oi, desculpa, voltei. É que eu não estava conseguindo passar o slide, agora eu consegui, desculpa. A gente tem muitas aplicações aí também no ambiente corporativo. O número de empresas que implementam a inteligência artificial cresceu 270% entre os anos de 2015 e 2019 e triplicou, né, em 2018, de acordo com a pesquisa da CEO de 2019. A gente tem aí nas empresas os chatbots, que eles utilizam a linguagem para conversar com as pessoas de maneira natural e pré-programada, né? Reconhecem nomes e números de telefones e reproduzem o comportamento humano. Eles podem também ser integrados a outras ferramentas e bancos de dados, automatizando rotinas simples de cadastro, atualização e consultas de informação. E essas integrações, elas deixam os serviços mais rápidos e melhoram a experiência do cliente, né? E da empresa também, né? Que reduz, né, a mão de obra, né, da empresa. A gente tem aplicações de gestantes, né? Que são utilizadas em corporações, são úteis para identificar quais os colaboradores estão desempenhando as tarefas com mais eficiência e auxiliar na tomada de decisão dos gestores, né, porque eles têm informações mais precisas e confiáveis, né, sobre os processos da empresa à sua disposição. E quando esses dados eles são relevantes, fica mais fácil analisar quais são as ações, né, que estão dando certo e quais as ações que não estão dando certo, para serem descartadas, melhoradas. Enfim, temos os mecanismos de segurança, né, que podem ser desenvolvidos tanto em ataques digitais quanto em situações de cotidianos, como eventos, né? O exemplo mais comum é o Internet Bank, que é um serviço de inteligência artificial vinculado aos servidores que hospedam os serviços que compõem o site, pode identificar tentativas de ataque com mais rapidez do que um humano, né? Também consegue analisar novas modalidades de ataque que foram bem-sucedidos e criar novas formas de neutralização para evitar essas ocorrências. No mundo físico também a gente tem as câmeras de trânsito, né? Que a fim de ajudar, né, as entidades que gerenciam o tráfego a tomar decisões que melhorem o fluxo dos veículos na via, né? Gerenciar isso. Temos também serviços de reconhecimento facial que já ajudaram aí a prender alguns criminosos também no Brasil, né? E através da imagem, da análise, né, de imagens de câmeras de segurança. Temos também aqui vendas e marketing, né? É muito utilizado, né, no marketing para proporcionar um melhor atendimento, né, de qualidade ao cliente, uma personalização, né, do que é oferecido ao consumidor e disponibiliza praticidade, né, e conforto. É uma aplicação em que o sistema ele aprende a agir por sua conta
sem ter que ser reprogramado, né, para nova função. Com base nos seus próprios dados coletados, o programa ele vai se adaptando. Temos os assistentes pessoais, né, como já foi citado aí a Siri, utilizado para marcar reuniões, horários, agendas e atividades, né? A Siri, por exemplo, ela é presente, né, nos produtos da Apple. Ela reconhece comandos de voz e é utilizada como facilitador para diferentes funções cotidianas, né, que o usuário precisa. Em razão do aprendizado, né, de máquina, esse tipo de software ele costuma ser constantemente atualizado, né, para melhorar a experiência do usuário. Os dados de preferência, ele antecipa as solicitações, né, nossas próprias pesquisas, às vezes quando você vai digitar alguma coisa, ali já tem um complemento do que você quer pesquisar, né, com base na tendência de comportamento de cada pessoa, ou seja, a experiência do usuário tende sempre a melhorar, né, o nosso assistente pessoal, ele tende sempre a conhecer melhor a gente, né. Temos aqui a Lu, da Magalu, que é a brand persona da marca. Ela possui gostos, opiniões e personalidades próprias, está sempre presente nas plataformas digitais, né, da empresa. E ela permite uma maior aproximação da marca com o público e gera confiança, fidelidade e um relacionamento mais profundo, né? O usuário ele pode tirar todas as suas dúvidas com ela e ser auxiliado até na decisão da compra, recebendo todo o suporte necessário, né? Então, já evoluímos até esse ponto. Temos também os carros autônomos, né? Eles são projetados para ter um sistema de inteligência artificial bem desenvolvido para que eles possam ser autônomos, né? Fazendo com que as tomadas de decisões sejam semelhantes à de um condutor humano, né? A gente tem aí várias câmeras e sensores dotando os sistemas de percepção e visão do carro, né? Para que a inteligência artificial ela possa identificar os objetos no espaço em que o carro está inserido e classificá-los, né, como dinâmicos e estáticos. Se os objetos eles forem estáticos, o objetivo, né, da inteligência artificial deles é fazer com que o carro ele somente desvie do ponto. Já para os sistemas, para os objetos dinâmicos, a ideia ela deve prever uma movimentação do veículo, mesmo através de padrões previamente identificados, né? Qual a velocidade do outro veículo que está à frente, para que assim o carro consiga de fato desviar, né, do objeto, considerando que ele está se movendo e a direção em que ele está se movendo. A gente tem diagnósticos, né, de doenças. Já existem comprovações de que, graças ao diagnóstico assistido por computador, é possível detectar 52% dos casos de câncer de mama, com base em exames de mamografia, até um ano antes de as mulheres serem oficialmente diagnosticadas. Um estudo realizado por pesquisadores, né, da Google Health e da Universidade Imperial College London, o modelo de inteligência artificial recebeu apenas imagens anônimas para que as mulheres não pudessem ser identificadas, né? Diferente dos médicos, porque os médicos eles têm os históricos, né, dos pacientes, sintomas e tal, que já são acompanhados por eles. A inteligência artificial, ela se baseou apenas nas mamografias, né? Não teve histórico nenhum. E os resultados mostraram que o modelo de inteligência era tão eficiente quanto o sistema atual da leitura dupla dos exames, que é feita pelos médicos, e se mostrou mais preciso no diagnóstico do que a análise de um único médico. Temos a robô Sofia, que foi a primeira robô a possuir cidadania de um país, né? Ela foi criada pelo norte-americano David Hanson em 2016 e desde então ela ganhou o mundo, né? Participa de várias entrevistas, principalmente pela sua capacidade de reproduzir aproximadamente 60 expressões faciais,
contar piadas e aprender com as interações de que ela participa, né? Além disso, ela consegue desenvolver conversas diretas com as pessoas e manter debates sobre assuntos complexos, como temas existenciais, né? Então, já é uma evolução assim, muito grande. Então, quais são as principais ferramentas que a gente tem disponíveis para desenvolver inteligência artificial? Então, a gente tem serviços em nuvens grátis para desenvolver machine learning, aprendizado de máquina, como o Amazon SageMaker, que é um serviço totalmente gerenciado que fornece a todos os desenvolvedores e cientistas de dados a capacidade de criar, treinar e implantar modelos de machine learning rapidamente. Remove o trabalho pesado, né, de cada etapa do processo de machine learning para facilitar o desenvolvimento de modelos de alta qualidade. A gente tem aí também o Microsoft Azure, que é uma plataforma destinada à execução de aplicativos e serviços baseados nos conceitos de computação em nuvem, né? Sua computação em nuvem é definida como uma combinação de software como serviço com computação em grelha, né? Que dá o poder de computação e alta escalabilidade, né? Oferecida para as aplicações através de milhares de máquinas, né? Hardwares disponíveis em centros de processamento de dados de última geração. Então, não precisando ser o seu de software com um serviço, se tem a capacidade de contratar um serviço e pagar somente pelo uso, permitindo a redução dos custos operacionais. Aí você tem essa opção. Nós temos o Google Colaboratório, ou Colab, popularmente conhecido. É um serviço de nuvem gratuito hospedado pela Google para incentivar a pesquisa de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Ele funciona com a forma de um notebook, né? Que é similar ao famoso Jupyter Notebook, mas que aí está disponível em nuvem, mas você tem que instalar. O Colab, ele é uma lista de células, né, que permite você combinar textos com códigos e suas respectivas saídas, né? Diferentes saídas. Núcleo de processamento também em nuvem. Temos a Google Cloud Platform, que é uma suíte de computação em nuvem, oferecida também pela Google, funcionando na mesma infraestrutura que a empresa usa para seus produtos dirigidos aos usuários. Dentre eles, né, o buscador da Google e o YouTube, juntamente com um conjunto de ferramentas de gerenciamento e fornece uma série de serviços, né, incluindo computação, armazenamento de dados, análise de dados e aprendizado de máquina. Nós temos o Kaggle, que é uma plataforma de desenvolvimento e competição também, né, em machine learning, e também uma plataforma de aprendizado, né, em nuvem, que disponibiliza vários cursos gratuitos, né, nessa área aí. Também baseada, né, em notebooks, igual ao Colab, né, notebooks Jupyter, mesma extensão de arquivo também, permite você combinar códigos com textos, e ao final, né, disso tudo, você tem já dados, né, como os de competição, disponíveis do próprio Kaggle, e aí você baixa esses dados e tem dados de testes para você submeter suas previsões, né, e a partir de cada desafio, né, diferente, você tem um ranking específico, né, que é determinado ou pela acurácia ou pelo erro. São essas as ferramentas. As perspectivas. Quais serão os próximos passos dados em relação a desenvolvimentos maiores, né, em IA? Aqui a gente tem um dado interessante que os especialistas eles projetam que a inteligência das máquinas ela se igualará à de humanos até 2050, né? Vamos ver, vamos estar aí em 2050 para ver isso.
Os computadores eles já estão começando a assimilar as informações a partir de dados coletados, da mesma forma que crianças aprendem com o mundo ao seu redor. Isso significa que estamos criando máquinas que podem ensinar a si mesmas a partir de jogos de computador e ser muito boa neles, né? E também se comunicar simulando a fala humana, como a Sofia. Também como acontece com os smartphones e seus sistemas de assistentes virtuais. Fei Fei Li é uma professora, né, da Universidade de Stanford e diretora do Laboratório de Visão Computacional da instituição. Ela objetiva criar olhos eletrônicos para robôs e máquinas e torná-los capazes de entender da forma mais descritiva possível o ambiente em que eles estão. Metade da nossa capacidade cerebral ela é utilizada num processamento visual, né? Algo que fazemos sem um grande esforço aparente, mas que para o nosso cérebro exige muito esforço. Aqui, ninguém diz para uma criança como enxergar. Ela aprende isso por meio de experiências e exemplos do mundo real. E é isso o que tenta se passar para as máquinas, né? Até agora, ensinamos o computador a ver objetivamente ou a nos contar uma história simples quando vê uma imagem, disse Fei Fei Li. Um caso simples é quando a máquina ela deve avaliar a imagem de seu filho em uma festa de família. O computador simplesmente diz se tratar de um menino, né, que ele vai identificar lá a imagem de um menino em pé, ao lado de um bolo, né, que ele vai identificar também um bolo, se ele foi treinado para isso. O computador, ele não consegue entender, não consegue perceber que é um bolo especial, né, que é servido apenas na época da Páscoa, né, porque se precisaria de um treinamento muito maior, experiências muito maiores. Então, esse é o próximo passo, né, da pesquisa dela, de laboratório, fazer com que as máquinas entendam uma cena por completo, além de comportamentos humanos e as relações entre diferentes objetos. Então, cada vez mais, a IA tende a isso, né? Tende a descrever melhor os processos, né? Aprofundar melhor nos processos em que ela já está sendo aplicada. Karine, tem uma pergunta de Monique, se tem alguma área que tem mais impacto ou que terá mais impacto da inteligência artificial? Então, a gente já tem muita coisa aí desenvolvida na área médica, né? E que com esse negócio do Covid também, que vai se desenvolver muito mais ainda, né? Um diagnóstico de doenças. Então, essa é uma área que tende a crescer muito, né? Tende a se difundir muito o IA. E também a parte, né, de conforto e de assistência humana, né? Tende também a crescer muito em relação a isso, né? Respondida a pergunta? Creio que sim. Vou esperar ela responder aqui no chat. Certo. Ela disse que está respondida sim. Beleza. Obrigada. Então, agora, nós vamos ver um pouco de prática utilizando redes neurais. Aqui, como o nosso limite é 8h15 e a gente vai passar um pouquinho do limite, eu já trouxe algo já feito e também pela dificuldade que seria explicar e fazer, né, um código do zero de machine learning, um treinamento do zero, que também requer tempo de processamento, né, em cada fase, cada estágio do algoritmo. Então, eu já vou mostrar algo para vocês pronto e tentar explicar, assim, em blocos, né, o que similar a uma receita de bolo. Aqui está o meu e-mail e o meu LinkedIn. Então,
O slide vai ser disponibilizado, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida posterior, pode ir procurar. Então, vamos lá. Aqui, o algoritmo ele foi desenvolvido no Kaggle, e eu indico muito para quem queira se desenvolver nessa área o Kaggle, né? Aqui ele tem várias competições, tem datasets, né? Muitos datasets, tem grupos fora de discussão, tem cursos, tem ofertas de trabalho e muito mais, né? E o Kaggle, ele permite você também, que quer atuar nessa área de machine learning, a construir um portfólio, né, do seu trabalho, o que você já desenvolveu na área. Então, é muito bom que vocês comecem a utilizar. Aqui é o caso de se trabalhar com códigos e anotações juntas, né? Aqui, por exemplo, eu criei um caderno, né, de anotação. Então, nossa prática vai ser um reconhecedor de dígitos, o dataset MNIST, que contém arquivos de dados de treinamento, né, para o nosso treinamento e validação do nosso algoritmo, e dados para testes, né, que vão ser submetidos para métricas do Kaggle, que vai ser utilizada para o ranking, né, em que ranking ficou o nosso modelo treinado. Karine tem uma pergunta aqui também de João Henrique, que é o seguinte: caso a inteligência artificial seja mais desenvolvida nos próximos anos, a ponto de substituir o trabalho humano em algumas áreas, poderia trazer mais malefícios, no caso do desemprego, do que os benefícios de desenvolvimento tecnológico? Então, com o desenvolvimento da inteligência artificial, vão ser excluídas algumas funções, alguns tipos de empregos eles vão deixar de existir, mas muitos mais novos empregos eles vão ser criados. Então, aí tem uma adaptação, né? Uma adaptação ao novo mundo, a novas tecnologias. O mundo está se desenvolvendo e aí pessoas que atuam em uma determinada área que vai ser eliminada, né? Por, graças a métodos mais avançados de se fazer isso e mais eficientes, elas vão precisar se desenvolver para atuar em outras áreas, né, que vão ser demandadas pela inteligência artificial, a evolução industrial. Então, tem aí uma adaptação, né, que vai diminuir, né, esses malefícios, né, uma adaptação para ser feita uma capacitação que vai diminuir esses malefícios, né? Respondido? Sim, diz que sim, respondido e agradeceu também. Pronto. Então, vamos lá. A gente tem arquivos de teste de treinamento que contém imagens em escalas de cinza, de dígitos que foram desenhados à mão, do 0 ao 9. Cada imagem vai ter 28 pixels de altura e 28 pixels de largura. Deixa eu mostrar aqui. 28 pixels de altura, aqui, e 28 pixels de largura, totalizando 784 pixels, né? Vou voltar aqui. Numa escala de cinza, porque aqui está representado, né, em preto, branco e cinza, variando, né, do preto ao branco. Cada pixel, ele tem um único valor associado, que representa ele, indicando a claridade ou escuridão dele, né, com números mais altos, significando pixels mais claros. Esse valor de pixel é um número inteiro que vai variar de 0 a 225 em uma escala de cinza, começando por 0, que 0 representa o preto puro, até 225, que representa o branco puro. O
conjunto de dados, né, de treinamento. Geralmente ele é disponibilizado com um nome de train, na extensão CSV, né, que você abre no Excel. Tem 785 colunas. A primeira coluna, ela vai indicar qual é o rótulo, ou seja, que dígito representa aquela imagem, né? É o número 1 que está naquela imagem, então vai estar lá dizendo na primeira coluna o dígito que foi desenhado pelo usuário. O restante das colunas vão conter valores de pixel da imagem associada. Cada coluna de pixel no conjunto de treinamento, ela tem um nome, né? Para que se possa identificar aquele pixel que está naquela linha, naquela coluna. E onde x é um número inteiro, né? Entre 0 e 783. Para localizar esse pixel na imagem, né? Para saber qual é a coluna e qual a linha que está aquele pixel, suponha que a gente tenha decomposto x como x sendo igual a i vezes 28 mais j, em que i vai representar a linha e j vai representar a coluna, né? Que variam de números de 0 a 27, de acordo com a altura e largura da imagem, né? Que a gente viu. Então, o pixel X está localizado na linha I e coluna J, de uma matriz 28 por 28. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que importar pacotes que permitem a gente manipular os dados que a gente tem para fazer nosso processo de treinamento. Então, a gente tem aqui duas bibliotecas, dois pacotes, né? Que eles já estão utilizados por padrão no Kaggle, que é o NumPy, que é um pacote de álgebra linear, que permite a gente manipular arrays e vetores, né, de dados, e fazer operações. O Pandas, que é para processamento de dados, né, que permite a gente tratar datasets, né, conjuntos de dados, construir bases de dados e manipular essas bases de dados, né, gerenciar essas bases de dados. Então, não pode faltar, né, para você fazer um algoritmo machine learning, esses dois pacotes. E também, o que você tem que fazer? Né? Tem alguns outros pacotes aqui que são de visualização de dados também, que é bem importante, né? Você entender com quais dados você está lidando, ter as métricas de dispersão dos seus dados, né? Para você até entender qual o melhor modelo, qual o melhor método que você vai utilizar, né? Para treinar esses dados. Então, aqui tem algumas bibliotecas, né? O Matplotlib e o Seaborn, que é muito utilizado, né, para visualização de dados. E para você treinar um modelo, né, você precisa de um método para treinar esse modelo. E tem a biblioteca Scikit-learn, ou Sklearn, né, a contração, ela é muito utilizada porque ela permite você já importar o modelo pronto que você vai utilizar, né? Permite você importar também métricas, né, de avaliação, né, desse modelo e fazer o treinamento completo, manipular, dividir os dados de treinamento, os dados de teste. Então, é outro pacote bem importante, né, que encapsula várias funções e várias coisas que você demoraria um tempo para fazer e gastaria várias linhas de códigos para fazer, né? Então, importando também esses pacotes. E aí, o segundo passo é o quê? A gente pegar e ler nossos dados de treinamento, exibir esses dados de treinamento, visualizar eles, né? Aqui, ó, como eu disse antes, eles estão divididos, né? O label, né? Que indica qual é o número que foi desenhado ali. E esse aqui tem um pixel de 0 a 783, né? Que identifica o valor de pixel variando na escala de cinza. Por exemplo,
aqui, ó, eu peço para ele exibir um número, né? Para eu visualizar como é que está esse dado, né? Como é que está essa imagem, né? E aqui a gente pode perceber que a imagem está bem borrada. Então, qual seria o melhor método para eu trabalhar com essa imagem? Seria eu aplicar um filtro, uma normalização nela para transformar tudo em preto e branco? Ou seria só eu diminuir o valor de variação dela, né? Então, para igualmente quando a gente trata, né, com a criança que está aprendendo as primeiras coisas ou qualquer coisa que a gente tenha que aprender na vida, a gente tem que simplificar para que o nosso aprendizado ele seja feito da melhor forma possível, né? Que ele ocorra da melhor forma possível e que dê certo, que a gente aprende de verdade. Então, aqui a gente também vai simplificar. O que a gente vai fazer? A gente vai normalizar aqui essa imagem, né? Porque a máquina, se você tiver muita variação nos dados, vai ser bem mais difícil para a máquina aprender, né? O que é aquele dado ali. Então, vamos transformar tudo aqui em 0 e 1. Filtrar a imagem e transformar tudo em 0 e 1. Vai ficar até melhor para a gente visualizar. Então, quanto melhor você puder, quanto mais você puder diferenciar os seus dados, né? Amostrar os seus dados e representar eles certinho, de uma maneira mais clara, melhor para a máquina aprender também. Aqui você tem que. É interessante que você visualize algumas métricas, né? Também de distribuição, por exemplo, da sua base de dados. Aí, nossa base de dados aqui é números, né? São imagens de dígitos. Então, é interessante que a gente tenha a quantidade igual ou similar de amostras para cada label, né, para cada rótulo que a gente vai treinar. Por exemplo, que a gente tenha 4.684 imagens aqui. Então, que esse número seja bem parecido aqui, né, das outras amostras, das outras quantidades de amostras. Você não pode ter, por exemplo, 10 amostras de... Se você fosse treinar com o cão e gato, 10 amostras de imagens de cachorro e 500 amostras de imagens de gatos. Seu algoritmo não ia aprender bem, porque ele tem poucas imagens de cachorro para extrair características, o que é um cachorro, né? Aqui, de novo, algumas métricas, né? Próxima parte, depois de você importar bibliotecas, importar dados, entender como é que esses dados estão distribuídos, é você processar esses dados, né? Aqui a gente está fazendo igual aquele slide que eu passei lá, né, de Machine Learning. Aqui nosso aprendizado vai ser um aprendizado vai ser um aprendizado supervisionado, por quê? Porque a gente já tem, a gente já passou para o algoritmo, já vai passar para o algoritmo qual dígito que está em cada imagem, né? Em cada linha de dados. E aqui agora a gente vai, que aqui tem um processo implícito de importar as bibliotecas, os pacotes, importar esses dados. A gente vai fazer uma extração de características, a gente vai pré-processar esses dados. Certo? Aqui foi importada uma outra biblioteca, né, de pré-processamento de dados, também do Scalars, né, que permite também processar dados. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar tudo em 0 e em 1, né, para que a máquina possa entender melhor, para que seja mais simples e para que o nosso processo de treinamento ele demore menos tempo também, né? Então, é interessante a gente separar o quê?
nossos dados, né, de representação da imagem. E aqui o Y, né, que é nosso target, nosso rótulo. Qual é aquela imagem, né? Então, aqui foi aplicada a normalização. Como os pixels eles variam em uma escala de 0 a 255, foi dividido por 255 e agora eles passaram a avaliar de 0 e 1. E aí, através de uma biblioteca já encapsulada aqui pelo Scalearn, a gente transformou, né, tudo em 0 e 1, considerando um threshold de 0,5, ou seja, uma margem ali de 0,5, né? Se o pixel ele tem um valor maior do que 0,5, ele vai ser assumido como valor 1. Se ele tem um valor abaixo de 0,5, ele vai ter agora um valor 0, né? Aqui a visualização novamente, né, dos pixels. Aqui quando a gente trabalha com muitos dados, não só no Kaggle, no Colab também, no Jupyter também, alguns dados eles não são mostrados, né? Porque senão você teria uma página imensa, né? Só para visualizar todos esses pixels, né? Porque aqui são 42 mil imagens, né? Disponíveis aí no dataset de treinamento. Então, são muitas imagens. Então, e também quando você costuma trabalhar com imagens, você precisa de uma quantidade de imagens bem grandes para você treinar e ter um treinamento eficiente para a máquina aprender, né? Aqui você tem vários descritores, né, para você ver a distribuição do seu modelo, como é que ele está. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, né, porque questão das bibliotecas. E sim, aqui, ó, você percebe que essa imagem está muito mais fácil de ser entendida como o número 4, né? Aqui agora a gente só tem 0 e 1 para representar essa imagem. Então, muito melhor para a máquina aprender e visualizar. Aqui a gente tem uma divisão aleatória do conjunto de teste e treinamento. Essa divisão é muito importante também no nosso modelo. É saber dividir, fazer uma métrica, né? Quanto eu vou usar para teste, quanto eu vou usar para treinamento. Geralmente, quando a gente trabalha com Deep Learning, que é um aprendizado profundo, que aí a gente vai extrair as características da nossa imagem através de filtros e camadas convolucionais. Eu não tratei sobre Deep Learning aqui, que já é algo mais avançado. A gente precisa utilizar muitas imagens, né, para treinar nosso modelo. E geralmente a gente utiliza em qualquer outro método também. Tem os métodos mais simples, não são de aprendizado profundo. Uma métrica de 80% dos dados para treinamento, 20% dos dados para teste. Entendam que aqui eu me refiro ao teste como uma validação do modelo, porque antes do teste final do Kaggle, né? Que a validação ela é uma parte importante, que é como se fosse o teste preliminar, né, do nosso modelo. Eu não tratei aqui, realmente estou sentindo agora que faltou, né? Para quem vai ver pela primeira vez, né? Faltou explicar um pouquinho de treinamento, validação e teste, diferenciar isso. Mas isso é isso. A validação é um pré-teste, né? Que, por exemplo, se der ruim na sua validação, você já não vai fazer mais o teste final, né? E aqui, ó, essa biblioteca, ela permite dividir os dados de treinamento e teste
né, aleatoriamente. Aqui eu utilizei uma métrica de 10% dos dados para treinamento, porque eu não utilizei uma técnica de aprendizado profundo para treinar esse modelo. E aí, e mesmo utilizando uma técnica de aprendizado profundo, seriam muitas imagens, né? Aqui 10% é 4.200 imagens para treinar. Então, eu utilizando mais, seriam muitas imagens. E aí, meu tempo de processamento para treinamento da rede, ele é muito grande, né? Então, demora muito para carregar. E eu queria uma coisa mais rápida. Mas quanto mais dados você utilizar no treinamento, melhor vai ser o desempenho do seu modelo, né? Tanto vai ser a precisão, tanto no treinamento, quanto na validação, quanto no teste final, certo? Outra coisa interessante do Kaggle é que você tem um acelerador em GPU, que é computação paralela, né, também, que o Kaggle ele permite você utilizar quando você está utilizando algoritmos de deep learning, né? Que não foi o meu caso aqui. Então, eu não utilizei acelerador GPU. Fiz algo mais simples. Então, depois que a gente pré-processa esses dados, eles estão prontos para a gente treinar, né? Para a gente utilizar eles e passar para um treinamento na equação matemática. Aqui eu utilizei um método de treinamento que foi o Random Forest Classifier. O que é o Random Forest? Vou explicar bem por cima. Assim, é um modelo de florestas aleatórias, né? Ele vai criar árvores de decisões de maneira aleatória, formando o que a gente pode enxergar como uma floresta, né? Um conjunto de árvores, várias árvores, onde cada árvore ela é utilizada na escolha de um resultado final. Essas árvores de decisões, elas vão estabelecer regras para tomadas de decisão, né? A gente vai começar como a árvore, né? Ela cresce, tem um tronco, e aí vai tendo os ramos, e aí vai chegando nas folhas, né? Então, o algoritmo, ela cria uma estrutura similar a um fluxograma, com nós, onde cada condição é verificada, e se atendida, o fluxo segue por esse ramo, caso contrário, o fluxo vai por outro ramo, sempre levando em consideração o próximo nó, até a finalização da árvore, né, de decisão. E aí, com os dados de treinamento, o algoritmo, né, ele busca as melhores condições e onde é que ele vai inserir cada um dentro do fluxo, né? Então, basicamente, cada árvore vai analisar uma característica aí, né, dos pixels, do agrupamento de pixels. Aqui não foram utilizadas, né, 100 árvores nesse modelo de floresta. E interessante falar também que cada método que a gente utiliza, ele tem parâmetros, né? Mesmo que sejam encapsulados com funções, com pacotes, eles têm parâmetros. Aqui eu utilizei para um parâmetro padrão que você pode definir, né, para o treinamento do seu modelo, similar ao aprendizado, né, que você faz, né, normalmente. Que método você vai utilizar para o seu aprendizado, né? Você vai utilizar um método de leitura, mas quantas vezes você vai ler, né, determinado parágrafo, e depois que você lê, você vai ler com qual frequência, né? Então, de forma similar, o algoritmo da máquina também vai ter algumas métricas, né, para definir o treinamento. Aqui são funções, né? Aqui normalmente a gente tem o fit, né, que faz o treinamento. Aqui, por ser um modelo supervisionado, né, foram passados os dados de treino com os respectivos labels, né? Quais são os resultados que esses dados de treino tem que ter, né? E aqui a predição, né, do modelo, né? Depois que você treinou, qual foi
a predição que seu modelo teve. Depois que você treina, você tem que analisar, né? Como, tipo, você leu alguma coisa e aí você tem que saber se você leu ou você assimilou, né? Então, você vai ver qual foi a métrica do seu treinamento, qual foi a precisão do seu treinamento, né? Para ver se ele está coerente. E aqui, a gente obteve uma precisão de 100%, que assim, não tem como a máquina aprender 100%, né? Então, você já desconfia disso, né? Sua previsão é 100%, é igual a uma previsão muito baixa, né? Não serve, é enganosa. Esse algoritmo aqui, ele foi otimizado, né? Também tem as otimizações, né, do modelo. Aqui tem uma métrica que é a matriz de confusão, também utilizada, né, para visualizar, entender melhor, né? O nome é matriz de confusão, mas esclarece bastante coisa sobre o resultado, né, do nosso treinamento. Aqui ela já foi usada no treinamento. Aqui, ó, a gente tem o label predito, que foi o que a máquina prediz, que a máquina previu através do treinamento dela. E aqui, o que é o verdadeiro. Como esse aqui deu uma precisão de 100%, então a gente vai perceber que todos os labels verdadeiros foram os labels preditos, né? Ele acertou tudo, que é mentira, né? Então, como é que você vai validar isso? Como é que você vai saber se o seu modelo ele foi treinado corretamente? Não só através da métrica do treinamento, né? Mas você também tem que ter a métrica da validação, né? Você, por exemplo, aí você lê, né? Você responde um questionário. Mas depois desse questionário, que você próprio pode se fazer, você tem que passar por um exercício, né? Esse exercício vai validar. E aí, por exemplo, você pega uma disciplina, né? Tá estudando um assunto, você vai passar por uma prova no final da disciplina, né? Que vai ser seu teste final. Então, tudo isso vai determinar, né? Bem ou mal, se você aprendeu corretamente o assunto, né? É bem similar, né? E aí, aqui no teste, ó, você já obteve um desempenho pior, né? Consideravelmente pior. 92%. Então você percebe, poxa, tem algo errado. Tem algo que eu interpretei errado, né? Aí, da mesma forma, a gente vê, tem algo que o modelo interpretou errado, né? Porque tá diferente essa precisão aí. Então, o que a gente pode fazer? Existem várias coisas. O método que eu escolhi aqui foi a otimização do meu modelo. Aqui eu não vou entrar nessa parte, mas tem como também você pesquisar os melhores parâmetros, né, através do Scalearn, os melhores parâmetros dentro do que seu modelo, seu método de previsão estabelece de parâmetros, né? Tem como você pesquisar, criar uma grade de parâmetros e fazer vários treinamentos simultâneos, né, através desse módulo aqui, Grid Search, CV. Vários treinamentos simultâneos com todas essas combinações de parâmetros para determinar os melhores parâmetros. Mas, nesse caso, de você ver uma grande diferença entre a precisão do seu treinamento e a precisão da sua validação, você tem várias formas de tentar melhorar isso. Como? Uma delas é você aumentar seus dados de treinamento, né? Se utilizar mais dados de treinamento. Poderia ter feito isso também. Outra forma é você mudar o método. Aí eu estou treinando por floresta aleatória. Posso treinar por máquina de vetor de suporte. Enfim, eu não tratei aqui
os métodos, né, que a gente tem mais utilizados de treinamento para machine learning, porque a gente precisaria de mais tempo, né, também para isso. É bem extenso, né? São coisas que você vai entrando e aí você vai se aprofundando. Então, eu delimitei e aqui eu não tratei sobre isso. Estou tentando explicar mais na fórmula de módulos. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, assim, vocês podem perguntar. Se tiver rápido também, se for para eu explicar de outra forma, não estiver atingindo esse objetivo de explicar na fórmula de módulos, vocês podem falar. Sim, essa foi a alternativa, né, que eu escolhi para melhorar essa questão. Foi a otimização dos meus parâmetros de treinamento, mudar os parâmetros de treinamento para ver, né, no que dá. E aqui, através dessa função, a gente tem, depois que ela treina, a gente tem a melhor estimação dos parâmetros, né, os melhores parâmetros estimados desse treinamento. E aí, eu utilizei esses parâmetros para retreinar a rede, né? Retreinar a rede. E aí, o que eu obtive foi um resultado diferente, né? Meu treinamento agora, ele não dá mais uma acurácia de 100%. Ele dá uma acurácia de 92,9%. E já é algo mais fácil de você acreditar, né? Porque quando a gente estuda sobre o assunto, a gente não aprende 100% do assunto, né? Muito difícil, sempre tem algo novo para você aprender sobre qualquer coisa, né? Ninguém sabe tudo, né? Pode ser muito bom em alguma coisa, mas tudo não sabe, igual a máquina. Então, aqui, ó, com essa métrica, a gente já vai observar que a matriz de confusão é um pouco diferente. Por exemplo, aqui, ó, ele já tem erros aqui, ó. O label verdadeiro, aqui, por exemplo, era o número 0, né? Aqui ele só acertou 403. Por exemplo, esse aqui, que era para dar o número 0, ele deu o número 3, né? Ele não interpretou corretamente. Esse que era para dar o número 0, interpretou como sendo o número 6. Então, não interpretou corretamente, de novo, né? Então, aqui a gente percebe que não é mais 0, né? A gente percebe vários números, ou seja, vários erros, né? Tem erros aqui em todas as amostras, né? Do 0 ao 9. E aí, esta daqui foi a acurácia de treinamento. E depois, o que você faz? Você pega aquele modelo pronto que você tem, aquela equação pronta que você tem, e vai pegar os dados de testes de validação, né, que a gente tinha dividido anteriormente já com a biblioteca. E aí, aqui a gente obtém 92,69%. Opa! Bem parecido com 92,9% que a gente obteve aqui. Então, o teste já melhorou, né? Já está mais próximo da acurácia de treinamento, ou seja, nosso desempenho no questionário já está próximo do nosso desempenho no exercício. Então, né? Já melhorou a coisa aí. Então, isso já mostra que nosso modelo conseguiu generalizar bem. Não houve o overfit, né? O sobreajuste, que isso a gente chama quando o modelo ele obtém boa precisão na classificação do treinamento, mas quando a gente vai botar dados novos, desconhecidos pelo modelo, ele não consegue classificar corretamente. É um dos problemas do treinamento, né? Outros problemas vocês vão conhecer aí desenvolvendo nessa área. E aqui, já que a gente já obteve
essa acurácia de treinamento, acurácia de validação, e a gente já analisou isso, viu que está próximo, então, aqui no caso do Kaggle, você pode submeter, né, o seu modelo, né, os dados de teste que o Kaggle tem, que são dados totalmente novos, diferentes de todos aqueles outros que a gente utilizou, para ver qual é o seu range, né? Quanto você ganha no ranking do Kaggle, né? Várias pessoas submetem dados, né? E modelos a competições do Kaggle. Inclusive, tem competições que tem uma boa grana aí, né? Para quem vence, o grupo que vence ganha uma boa grana. Então, você precisa, de novo, né? Ler esses dados que estão no arquivo CSV. E, como você não utilizou os dados da forma pura, os dados de treinamento da forma pura, ou seja, você fez um pré-processamento dos dados de treinamento, seus dados de testes, eles têm que passar pelo mesmo pré-processamento, né? Aqui a gente tem os dados de treinamento, os novos dados, que são dados de teste, eles têm que passar por esse pré-processamento, porque senão não vai estar adequado à entrada, né, da sua equação de predição do modelo, o modelo final de predição que você chegou, né? A máquina não vai entender, vai dar erro. Então, aqui o mesmo pré-processamento foi feito, né? Normalização, divisão por 225 e transformação das imagens para a escala binária, de escala de cinza para escala binária. E aí foi submetido, né, a predição final, e aqui você tem que fazer, né, uma reescrita, né, do arquivo para você submeter no Kaggle final. E aqui é uma leitura das primeiras 5 imagens, né, que ele classificou. Então, pessoal, basicamente é isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, é um arquivo que ele cria, né? O arquivo que você cria de submissão. Aqui tem o arquivo de treinamento e teste, que é disponibilizado pelo Kaggle. E aqui é o arquivo que você retorna ao Kaggle, né? Para ele avaliar aí qual foi o desempenho do seu modelo, né? Agora o Kaggle que vai avaliar. Aqui eu submeti alguns. Deixa eu ver aqui. Aqui ele mostra, né, seu notebook. Primeiro de tudo que aparece seu notebook. Aí tem input, que é os dados, né, de input disponibilizados. Os outputs, que são suas submissões. E é isso aí. Agora, deixa eu mostrar para vocês o ranking. Aqui, ó. Aqui é o score público, né? Diante de todo mundo que submeteu esse desafio no Kaggle, né? Esse aqui foi a previsão, a métrica que o Kaggle retornou para minha submissão, né? Vamos ver aqui. Aqui. Leaderboard, que é aqui o ranking. E aqui é o score. Esse score aqui é determinado pela acurácia de classificação das categorias, né? Cada score, ele tem uma métrica diferente, né? Para ser calculado. Alguns scores com, tipo, competições de regressão, elas são classificadas através do erro, né? E aqui, ó, tem várias pessoas que obtiveram 100%
de precisão nos dados de teste, né? De teste final do modelo. E aqui, pronto, ele mostra, né, todo mundo. E aqui ele mostra, né, sua melhor entrada de submissão daquele desafio, né? Você vai subindo de acordo com que você submete desafios e vai obtendo scores melhores, aí você vai subindo, né? E aí ele mostra sua posição no ranking. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora estou aberta a novos questionamentos, mais questionamentos. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Assim. Alguém tem alguma pergunta? Eu peço desculpas aí de novo pela falta lá da explicação, né, sobre treinamento, validação e teste. E também por a gente ter avançado aí um pouco o horário. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Que eu indico para iniciar nessa área? Então, como eu disse anteriormente, o Keigo, ele tem alguns cursos, né? Cursos de Python. Python é uma linguagem de programação, né? É muito utilizado para data science, machine learning. Então, por exemplo, se você ainda não sabe linguagem de programação, você deve começar aprendendo alguma linguagem de programação, né, para trabalhar, que você possa trabalhar nessa área. E Python está sendo uma das mais utilizadas, o R também. E aí depois você tem cursos de introdução, né, a machine learning, que é o aprendizado de máquina, são cursos de primeiros passos, aí tem cursos intermediários, tem cursos de visualização de datas, tem o Pandas, que é aquele pacote lá para manipulação de dados. E aí tem engenharia de características, tem deep learning e algumas outras coisas. Aqui. No Kaggle tem muita coisa e é de graça. E tem algumas outras plataformas de blogs, canais. Até Instagram tem, assim, com publicação. Canal, eu vou ficar devendo para você. Eu posso lhe mandar, assim, por e-mail. Canal no YouTube, blog também vou ficar te devendo. Aí eu posso enviar, posso fazer assim, posso pedir para comunicação do evento, eu envio para comunicação do evento, canal, blog e Instagram depois. Também tem uma playlist do Artificial, muito bem lembrado, Gabinha. Tem uma playlist que a gente trata sobre essas plataformas de desenvolvimento utilizando Python. A gente utiliza Python e aí a gente fala sobre o NumPy, a gente fala sobre o Pandas e dentro de todas as práticas de machine learning a gente fala sobre o Scalearning, que eu falei aqui também hoje. E aí fala sobre o aprendizado de máquina, fala sobre alguns métodos de aprendizado de máquina.
E aí a playlist e as reuniões, elas foram numeradas. Aí o Gabi já mandou o link. Então, através desses vídeos também vocês podem pesquisar mais alguns outros vídeos, né? Que vocês possam ter interesse e tal. E também temos o nosso grupo, né? Participação de um grupo de estudos, que agora a gente vai iniciar a parte de estudos em Deep Learning, que é aprendizado profundo. Mas para iniciar nessa área, você pode já usar nossa playlist também do ramo. E aí eu mando e-mail de qualquer forma, indicando canais e blogs, eu vou ver aqui. É porque agora eu não me lembro de nenhum nome assim específico. Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que já vamos encerrar. Queremos agradecer, né, a Karine pelo workshop maravilhoso. Agradecer também a presença de todos. E quem tiver perdido o início, alguma coisa assim, vai estar lá no YouTube, não é isso, Gabi? Eu acho que vai estar lá no YouTube. Aí podem assistir. Pronto. Pode parar a gravação. Também quero agradecer aí pela presença de todos vocês. Muito obrigada e muito obrigada também ao I3AD por disponibilizar esse espaço aí. Eu acredito que a gente teve muito workshop legal e pude acompanhar o de WordPress. E é isso. O pessoal do I3AD aí também está de parabéns à organização. Alguns eventos. A gente tem amanhã, 10 horas, workshop de LaTeX. De tarde tem Git, GitHub. Vai ter uma mesa redonda de energias renováveis. E para fechar, a gente vai ter uma palestra sobre segurança da informação para mulheres. Vai estar tudo lá os links vão estar todos lá no Instagram. Só vocês seguirem acompanhando, que amanhã tem mais.